Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para mais uma conversa super agradável com a publicitária e designer de joias autorais Lisiane Serea. A Lisiane entrou e participou de algumas edições do Joiarte e hoje ela vai contar para nós. Entrando já, que bom! Pessoal, pontualidade britânica, viram? Olá, Liz! Oi, tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo jóia? Legal estar aqui com vocês. Obrigada, Estão Lizzie. me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá bom, sim, a altura tá boa. E eu? E o Tá meu? ótimo. Bom? Tô te ouvindo muito bem. Que bom, Lizzie. Tô feliz com o nosso encontro aqui. Ai, nem fale, né? Esse confinamento nos deixa um pouco aflita, assim, nós que somos acostumadas, né? A É, sempre estar no meio das pessoas, é bem difícil mesmo. Tô bem feliz de te ver, apesar de que uns dias atrás a gente se viu, né? Faz um tempinho já, acho que faz um mês é, mais ou menos. sim, nos vimos mas faz falta, né, o encontro pessoal, pessoalmente falando assim. Isso faz muita falta. E o que tem para hoje são as lives, né? Esses encontros virtuais, pelo menos, nos fazem contar um pouco mais da nossa história, trocar ideias, saber como é que tá a nossa amiga, né? É verdade. Apesar de que, graças a Deus, né, nós temos as redes sociais, temos o WhatsApp, mas nada substitui aquele contato, né, Tati? O É, cafezinho, os abraços, as risadas de pertinho, né? é um Mas é ano assim, a gente dá um jeito com as lives e aí vai. seguinte. Que Estamos aqui bom. para isso, né? Então, a gente fez um grupo, uma composição, né, de lives e aonde a gente convidou, pessoal, todos os designers que iriam participar da sétima edição. A sétima edição do Joiarte aconteceria em abril desse ano e devido à pandemia nós tivemos que segurar, né, a data até que se possa fazer grandes encontros e aglomeração de pessoas, que é isso que o nosso evento, o nosso movimento, né, de joalheria acaba fazendo. Hoje a nossa convidada é a Lisiane Serea, é uma artista plural, porque a Lisiane tem vários recursos profissionais, além da joalheria. E vejam como vai ser bacana essa conversa. Ela vai acabar contando para nós por que ela escolheu a joalheria e por que ela entrou nesse mundo e para expressar a arte e a beleza, né, do design das peças que ela cria. E ela vai Então, falar também sobre a antiga formação, né? aham. E nós temos algo em comum, eu acho, por causa da sua formação em publicidade e propaganda. Exatamente. Isso é Então, legal, né, Tati? Assim a gente sempre tem assunto, né, para conversar. Seja da joia ou da publicidade, nunca vai faltar assunto. sempre tem, né? Isso é Ligações, muito bom. interesses em comum, isso é muito bacana, né, Liz? Então, me Muito conta bom um mesmo. pouquinho como que foi o teu caminho entre o início, né, da tua vida profissional, desde antes e como que está agora. Conta um pouquinho a tua trajetória. Então, eu tenho 16 anos de mercado publicitário. Eu ficava em Curitiba, mas o meu trabalho era nacional, eu trabalhava mais com São Paulo e Rio. Então era uma vida bem corrida, assim, que me tomava todo o tempo do mundo. E não tinha tempo para mim, não tinha tempo nem para estudar inglês, para você ter uma noção do tão grande que era a questão da falta de tempo. E eu achava que isso era normal, sabe, Tati? Até que eu assumi um plano de demissão voluntária e comecei a repensar. Na verdade, eu comecei a pensar, né? O que eu quero da vida? É isso mesmo que eu quero? Eu quero
ver meu filho na hora do almoço e à noite já dormindo. Então, assim, coisas que vão mudando um pouco a nossa visão do que é viver e ser feliz, né? Ah, sim. E daí eu comecei a pensar que eu faria, né? O que eu faria para mudar. E eu sempre fui muito ligada à arte. Antes de entrar na publicidade, eu já entrei na publicidade devido à minha veia artística, assim. Então, eu sempre fui muito da arte, de pintar, de desenhar. Então, assim, há muitos anos atrás, nós não tínhamos a internet, né? Nada. Então eu ficava assim aflita, esperando na TV aqueles programinhas que ensinavam, davam exercícios de arte para criança, o X-Tudo, tinha vários. E era era assim, eu ficava enlouquecida esperando, porque daí eu fazia de tudo, fazia, copiava o que eles faziam, inventavam, e esse era o meu passatempo. Então eu pensei, o que me faz feliz, né? Eu sempre fui feliz como criança, fazendo a minha arte, pintando, desenhando, e papel machê adorava, fazia máscaras de papel machê. Ai, que E eu delícia. sempre fiz também as minhas joinhas, eu fazia minhas pulseirinhas para ir para a escola. Ai, Então eu que fazia amarradinha com fio da minha mãe sempre costurou, né? Então eu pegava os fios, amarrava umas pedrinhas e me sentia linda com as minhas pulseiras. Ai, que Então legal. assim, Você já vendia para as amigas no colégio ou não? não, eu não vendia, não Não vendia. vendia, não, porque acho que meu pai ia ter um troço se eu falasse, vou vender, pai, né? Mas eu não vendia, mas eu fazia as minhas pulseirinhas e ia para a escola, e as amigas elogiavam, né? E eu me sentia o máximo. Mas era aquela questão do criar, já estava em mim. Eu precisava criar, botar para fora, né? Toda aquela criatividade. E Então eu pensei, você tem ideia, naquela época de infância, da onde vinha a tua inspiração? Porque se então, você já gostava de mexer, a Andrea de Góes, que está aqui conosco, está perguntando já, de onde você tira tanta inspiração para a confecção das suas joias? E então, quando Andréia, um beijo para Andréia. Andréia. Então, a minha inspiração, Tati, quando eu era criança, nós éramos submetidos a um fluxo de informação muito menor do que hoje nós somos, né? Então, hoje nós ah, temos a internet e é também. uma enxurrada de informações diariamente. Uhum. Então, antigamente, quando eu era criança, era do meu inconsciente, né? Então, assim, inspirações da natureza, o que eu via na rua, né? O que eu passeava ali nas árvores, era aí que vinha a minha inspiração. E o único contato que eu tinha com a arte era na escola, na educação artística, né? Então, naquela época era muito difícil. Meus pais não me levavam a museus, era muito difícil o transporte e tudo É, mais. Então, assim, tudo que eu tirava era da minha cabeça. é intuitivo isso, e acho que numa criança, Exatamente. o fato dela expressar a arte é tão livre, né? Que ela faz Exato. aquilo que o senso estético dela está dizendo para ela fazer. Quem tem veia artística sabe disso. Então, às vezes, nem faz parte criar uma peça. Eu falo isso, Lise, porque eu também tenho esse perfil parecido com o seu. Eu era aquela criança que gostava de ganhar caixa de lápis de cor, lápis pastel, e também mexia com as minhas miçanguinhas. Então, tem muita coisa Exato. parecida. E a minha ideia, acho que naquela época, era fazer de uma forma livre, sem estar é, numa expectativa Influenciada por, né? por algo maior do que era, só a expressão pura e o senso estético é o que acho que conta nessa hora, né? Exatamente. Hoje em dia, a minha inspiração, sim, claro que é. Eu tenho muito isso de escutar o meu inconsciente e de como diz, botar o foco naquela peça e deixar eu criar sem a intervenção do que eu vejo por aí, porque hoje em dia a gente vê muita coisa, né? E Então, cansa. assim, É, às vezes, assim, não é copiar, mas às vezes é aquela ideia coletiva do que você vê o tempo todo, isso fica dentro de você.
Então é muito fácil você fazer coisas comuns. Então eu tento me concentrar para que esse comum que está dentro de mim, que eu vejo todo dia, o tempo todo, que eu sempre vi, que ele fique bem longe. E eu tento trazer o que é de mais novo para o meu inconsciente, né? Que é para que eu produza algo que realmente é inovador, que é diferente, que não é uma forma que você vê em qualquer loja aí de joias no shopping. Então, é muito mais difícil criar nesse tempo que nós temos agora, de muitas informações, do que antigamente, que eu não tinha nada. O meu cérebro era limpo, eu estava ali pura, o que eu criava era o que realmente estava dentro de mim. Bem sobrecarregada de responsabilidades. Exatamente. Aquele momento de leveza, né? E de mente aberta para poder expressar tudo aquilo. Exato. Então hoje é muito mais difícil você ser criativo, é muito mais fácil você copiar, porque, né, às vezes não é um copiar que você quis copiar, mas às vezes está lá no teu inconsciente coletivo, sabe? Mas eu acho que vale ressaltar aqui para o nosso público e todos que vão assistir essa live até em outro momento, o quanto vale o trabalho de um autoral. Né? O quanto vale, pensa na energia que ele está depositando naquele momento para criar realmente, para fazer uma expressão de originalidade. Então, pensa o quanto ele está focado naquilo, direcionado para aquilo. Né? Como você Isso falou, mesmo. copiar é muito fácil. A pessoa tem um pouco de habilidade, ela não pensou em nada, ela está sendo um mecanismo de reprodutibilidade, já usei de reprodução mesmo. E cópia não tem a mesma graça, né, Liz? Perde-se um encanto. Exato. E o que é legal, assim, que as pessoas às vezes me perguntam, mas como assim joia autoral, né? E eu tento explicar que é um feitio, um feito à mão total, é um feito com a minha energia, eu como artista, como pessoa, eu coloco ali naquela peça não só a minha força no fazer, né, no manual, mas também a minha energia como pessoa, indivíduo, né? Diferente de quando você compra uma peça, né, que foi feito por molde, né, que fazem milhares de peças iguais, distribuem nas lojas diversas pelo mundo, pelo país, o que for. Então, esse é o diferencial da joia autoral. É autoral em todos os sentidos, não só por ser feita por mim, levar o meu nome, a minha criação, né, mas por ter a minha energia. E aí vai, né? É autoral num geral mesmo, no 3D, em todos o valor do tempo sentidos. Pessoa, isso. Né? Você sabe que quando eu fui fazer o vestibular, a primeira vez que eu fiz vestibular, que foi para arquitetura, o tema da minha redação, Lise, era aquela frase do Fernando Pessoa, que é de um poema bem bonito e fala tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Exato. Eu tenho pensado muito nessa frase porque o artista, ele se desprende, até a relação dele com o tempo é diferente. Ele acha que vale a pena ele ficar horas fazendo aquela peça e não está só pensando no lucro, ele não está pensando nisso nesse momento, senão ele não seria artista, ele seria um empreendedor que quer vender, quer faturar, quer enriquecer ou outras coisas, né? Então, exatamente. Por isso que essa frase do tudo vale a pena quando a alma não é pequena me diz bastante coisa. Ah, sim. Dar o passo menor, mas saber o valor da arte que você está lá se dedicando para fazer, né? Isso mesmo. E as pessoas me falam muito assim, mas Liz, por que você não faz coisas mais fáceis para você vender um monte? Eu falo, mas não é o que eu quero, né? Por isso que as minhas peças são exclusivas, que nem esse brinco que eu tô. Eu fiz um único, é esse aqui. E assim, eu não sinto vontade de copiar ele. Foi a energia do momento. Foi o momento ali, eu criei naquela hora, eu fiz, formei e saiu.
Então é uma peça única, por quê? Porque aqui tem arte, E né? do que ele é feito, esse brinco? Você pode Ele é mostrar? prata 925, tá? E ele tem, eu chamo ele de, deixa eu lembrar o nome que eu dei para ele, acho que foram Sherry, tá? Ah, Aqui, ó, parece, não parece? femininos, adorei. É, então eles são diferentes, um lado é diferente do outro, Ah, que mas legal. não, mas ele tem o mesmo formato, né? Então são pérolas barrocas de água doce, Que tá? lindo. Não Sei, sei se dá para ver bem, tá dando para né? ver. Deixa eu Tá lindo. tampar aqui um pouco a luz. E ele é um Aqui, gancho. Agora deu para ver até melhor. deu para E ver, né? E deu, ele é tá em gancho, ele é em gancho. Eu tenho uma certo. mania, eu Ah, tenho uma mania com gancho, assim, porque eu tenho uma amiga e ela é bem idosa, ela tem 82 anos, que é, fofo. isso, e ela não enxerga, ela tem um problema de visão. E ela sempre, quando nós íamos, a gente sempre vai no shopping, a gente fazia, porque agora ela se mudou do Brasil, é Nair Kremer, minha grande amiga, que eu amo muito. E ela mudou. Então a gente ia passar no shopping e sempre ia gastar alguma coisa, né? E daí ela falava, eu quero brincos, mas eu não acho, ela dizia pra mim. Porque pra mim tem que ser de gancho, porque eu coloco sem precisar enxergar. Eu só vou no tato, Ah, né? esticou, E ó, estilo. e coloco. Ah, legal. Então, eu comecei a fazer os brincos pensando nela, que foi o gancho, né? Na facilidade aí do colocar, né? É, que E aí legal. eu continuei, eu mesma acostumei. Eu adoro brinco de gancho. Agora eu só uso brinco de gancho. Você sabe que essa questão de colocar os brincos, às vezes eu me pego com aquela dificuldade de achar se eu não estou em frente ao espelho, né? Aham. Eu inventei uma maneira que é um truquezinho, mas que funciona, Liz, muito bem. Eu dou essa dica para né? Você pode molhar a pontinha do dedo assim e fazer assim no furo antes de vestir o brinco. Que dá uma E fica lubrificadinha. e fica fácil de você encontrar, porque às vezes você está se arrumando com pressa, quer sair e tá com aquela dificuldade, acaba machucando ali, né, a Que orelha. boa dica! Gostei Então, dessa, Tati. eu falei uma vez para Márcia Caldas essa dica, ela disse: "Ai, por que você não faz uns videozinhos?" Ela já Dando tinha, dicas, exato. tinham tantas dicas assim, na verdade. Essa é uma que vale a pena, porque é um truquezinho bobo, aquele jeitinho de mulher, né, que É, acaba exatamente. dando. Então, e essa minha amiga é bem isso, porque ela não enxerga, então ela, tuc, o gancho é facinho. Que Ela vai amor. lá e colocava, e ela tava sempre de brinco e linda. Agora que ela não mora mais aí, né? Você falou que ela mora fora, É, você exato. veio, né? Você pode enviar suas peças pelo Então, correio. sempre, antes da pandemia, né, sempre tinha alguém vindo. Até um tempinho antes da pandemia, a filha dela veio, Ah, eu tá. mandei algumas coisas para ela. Aproveitou. Agora que tá a pandemia, né, não É. consigo. Não tem Ah, é? como, porque as coisas estão tudo congestionado, correio congestionado, tudo congestionado. Eu tenho enviado, Lise, peças para outras cidades, assim, e tá indo, né? É, Eles estão com um prazo mais longo para a promessa do prazo tá mais estendida, mas geralmente chega antes até. Então, então, dentro do Brasil tá indo mesmo. Eu tenho mandado. São Paulo tá indo rapidinho, não mudou nada, mas é para fora. Fora você. do país está difícil. Então É, estamos num período meio que, né? Então é dá. melhor nem mandar, porque daí você já fica preocupada, não chega. Então É, estamos dando um tempo. Lizzy, E você, na tua história de joalheira, você é publicitária, né? Mas quando você iniciou a joalheria, você já trabalhava com prata? não, 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 não mesmo. Não, a era. prata entrou na minha vida quando eu conheci a Luciá, tá? Ah, A amor, Luciá foi minha grande influenciadora. incentivadora.
Isso mesmo. Que Então, assim, legal. eu sempre fiz as minhas peças em cerâmica fria e eu faço umas peças em, em aço recozido, que são umas esculturas. O pessoal, todo mundo aí conhece. Então, essas duas foram as minhas primeiras coleções de cerâmica fria e Ah, esses anéis em bordaduras, tal. E sim. assim eu comecei, adoro essas minhas peças, é muita arte, é puramente arte, E pura. elas são muito o teu perfil, né? A gente olha Sim, e bate o sim, olho e reconhece a e Lisiane, né? reconhece que são peças minhas, É, exatamente, é e pura deixa arte. trabalho e admiro porque é estético, ele tem mix de técnicas, né? Tem pintura Sim, junto, isso é muito legal. Você vai construindo a peça desde a modelagem, isso na isso, eu faço a serigrafia, né? modelagem, então ali eu consigo colocar todas as minhas faces como artista. Eu faço a modelagem, eu pinto, eu faço alto relevo, baixo relevo, e ali eu piro. Ali eu não tenho que eu não consiga fazer ali. Então, as bordaduras, eu coloco muitas pedras, eu uso materiais diversos, fios diversos. Uhum. Então é puramente arte, né? Então é uma peça que ela é uma joia contemporânea. Mas as pessoas me pediam muito, mas eu queria ver material precioso aí. Daí eu Ah, entrei, então, daí que eu comecei a trabalhar com a prata. com a prata. Então, daí eu introduzi a prata dentro do meu trabalho. Só que daí ele tá tomando um rumo sozinho, né? Por quê? Porque agora eu tô com as formas, né? Porque com Como o fio da prata, eu consigo desenhar da mesma forma que eu desenho uma tela. é Então, verdade? assim, eu sou do abstrato, né? Então eu consigo Uhum. fazer formas abstratas com o fio do mesmo jeito que eu desenho as minhas telas. Essa tela que está atrás é uma tela minha. É linda. Eu É, então, conheço então, telas e é. tem que mostrar sempre, porque são lindas de ver. A Então, e combinação daí de cores que você usa é muito linda na tua arte de pintura, né? Muito lindas. Isso. É por isso que eu Ah, faço bem, muitas a coisas. gente vê que é teu, né? Isso é muito Então, por legal. isso que eu faço muitas coisas na arte, Por porque isso que eu assim, na falei joalheria, que você é uma artista plural, por causa desses recursos que você tem. então, e na joalheria eu não consigo trabalhar cores, né? Eu consigo assim, no meu material de cerâmica fria e as bordaduras, né? Eu consigo colocar um pouco de cor, mas eu não faço a cor como eu faço na pintura. Então, por isso que eu faço de tudo ainda. Eu não tenho uma arte que eu falo, agora eu não pinto mais. Não, eu pinto porque eu tenho a necessidade ainda de trabalhar com a questão de criar as minhas cores, as minhas paletas e tudo mais. Então, assim, eu não paro nunca, eu faço de tudo um pouco mesmo. E a Todas as joia, técnicas. todas as técnicas. Aham. Isso é Isso. muito bom. Isso acho que uma complementa a outra, né? Então, e a joia, eu descobri no metal que a gente olha o metal, ele é rígido, né? Ele é rígido, né? Mas eu descobri que ele não é rígido. Na verdade, eu consigo fazer o que eu quiser com ele. Da mesma forma que eu trabalho uma bordadura com um fio, né, um fio de Isso. costura, eu consigo trabalhar a minha prata, né? Isso requer um pouco de técnica da ourivesaria. Para Então quem eu não fui. conhece ainda o trabalho dela de bordadura, ela usa fios que vão recobrindo o aço, não é isso? Exatamente, o aço recozido. O Eu vou aço recobrindo. recobrindo. Então ela vai recobrindo, ela vai encapando e dá um resultado super artístico, né? Diferente, Então, original. eu tenho. No meu site tem bastante peça. Quem não conhece, entra lá no meu site. É www.lisianeserea.com. Lá eu tenho todas as minhas faces
como artista estão lá. Tem todos os meus produtos de arte. Viu, pessoal? Dá para visitar. Isso. Então, assim, daí eu descobri com a joalheria, Tati, que eu podia fazer a mesma coisa, só que com outro tipo de material que eu nunca imaginei trabalhar quando eu pintar, né? Quando eu estou na pintura. E eu faço igualzinho. E me traz muita satisfação, porque Agora, é uma força que você dominando coloca. mais a lida com o metal, né? Você está dominando mais, porque ele é um material rígido. A gente recose e fica mais mole. Se usa uma prata 1000, é mais mole ainda. Então, você consegue fazer algumas coisas, né, que não conseguiria. Sim, Mas a gente, cores no metal é uma coisa que eu gostaria de aprender, Liz. E tem as pátinas, né, que fazem isso acontecer. exato. Então, eu E faço aí, cerâmica também. E a joia tem muita semelhança, né? Você usa também uma tinta à base de vidro, né? sim, é Então é o verdade. mesmo processo. É. Mas eu ainda não, eu ainda estou no manuseio ainda do metal. E pode ser sim que no futuro eu comece a colocar cor, mas daí ferrou, porque daí eu vou pirar de vez. Daí eu vou enlouquecer Ai, e vocês não vão ver pode. anel roxo, anel verde, e daí vai Eu virar uma loucura. imagino que de cinza já basta a vida, né? Pois é. Eu adoro colocar cores também na minha técnica e é um mundo à parte, né? Eu acho que alegra e varia. E você tem também a facilidade, quando opta por cores numa peça, de fazer com que essa combine melhor com essa pessoa. Não só por causa da forma, mas as tonalidades dessa joia, né? Assim, Tem isso, é um recurso, né? Mais um recurso. Tem que usar. assim. E a minha pesquisa ela é constante, Tati, porque eu sou muito curiosa. Eu tenho aquele certo problema de que eu preciso sempre estar criando. É um problema, porque eu não preciso estar sempre criando. Minhas criações atuais, elas podem saciar a minha ânsia da criação, mas não basta, a gente precisa ficar buscando coisas novas, né? Uma inquietude, mas isso gera. Eu acho que a curiosidade não deve ser ignorada, né? Ah, Se você sim, é curiosa, você tem que ir aprender. O que não pode é ficar curiosa e deixar aquilo num canto, né? é verdade, é Pode. verdade. Isso, em qualquer área profissional, a pessoa tem que se jogar um pouquinho mais, né? Ah, sim. Então, agora, a cerâmica é um assunto que eu amo muito e que eu traria ele muito mais para a joia. Mas com a cerâmica fria, eu tenho um pouco eu mato um pouco aquela ânsia do criar com cerâmica, né? Porque a Ah, cerâmica fria ela é simples, ela não vai ao forno, então só tem aquele processo da secagem natural. E isso já me traz muita felicidade no criar. é só ela Então, ficar exposta ao ar livre que ela vai secando, não é isso? isso Ela vai mesmo, exatamente. perdendo a parte úmida e vai sobrando a parte sólida. Então, Isso mesmo. transforma E ela essa. é orgânica também, é Ai, super, super ecológica, é super legal trabalhar com cerâmica fria, assim, bem legal. No Brasil, né? tem fábrica de cerâmica fria? Não, Ou a que eu uso é italiana, tem umas marcas sim, tem umas marcas bem comuns, assim, de material escolar, tem algumas, é? e é fácil achar, mas a que eu uso é uma italiana. Você Então prefere ela usar essa de fora? eu fiz alguns testes e essa italiana ela tem umas características que facilita o feitio da peça, né? Sendo uma joia que é algo mais delicado, tem que ser Ah, não pode esfarelar, ela tem que ser bem durinha, rígida, assim, compacta. Por isso eu uso a italiana. e é leve também, não é? Esse É material super que você leve. usa, o resultado final te dá uma peça. Às vezes eu vejo alguns colares que você faz de umas folhas e tudo. Ah, eu adoro eles.
São leves também, É, eu confortáveis. falo, eu adoro eles, é engraçado, porque realmente tudo que eu faço eu usaria, Tati. Eu colocaria tudo em Ai, mim, sairia que nem um pinheirinho, assim. E eu falo, desse, ah, claro que você vai falar que é bonito, você que fez. Eu falo, não, eu falo que é bonito porque é o meu gosto. menina, outro dia eu falei com uma amiga, cliente, que comprou alguns braceletes esse ano agora, sabe? E Uhum. logo que ela fez a compra, Lise, começou o problema do Covid. Então, ela outro dia falou para mim que ela vai na farmácia com o bracelete, vai no Que mercado. máximo! Olha, ai, que coisa, né? A gente louco para se arrumar e tudo. É, mas é assim mesmo. Eu ando assim, eu coloco as minhas peças para ir na farmácia. É engraçado que às vezes alguém pergunta, nossa, que bonito! Daí eu falo, ah, é eu que faço. Ainda faço uma Você, propaganda. como que é que você vende as suas peças? Elas vendem pela internet? Você tem uma loja e-commerce Não, ou eu tenho direto meu site é a minha vitrine, uma né? vitrine? E isso. E o Instagram é o meu principal canal. É, que legal, É o Liz. meu principal canal. Então Você é ali que eu posto. A pessoa te procura para saber preço ou você já publica com o preço? Como que você... Não, eu prefiro porque assim, a prata ela tem muita oscilação de valor, porque ela depende do valor do dólar, né? É, Então, sim. às vezes eu não recalculo. Quando eu faço, eu monto o valor quando eu comprei a prata, mas tem muita coisa que às vezes é necessário sim dar uma recalculada e algo mais. Então eu prefiro não colocar valores lá no Insta, É né? verdade. Nas peças mais pesadas, assim. Então, Aham. geralmente é sobre consulta. A mulherada, eu vivo postando, posto de tudo. Eu faço, produzindo, eu tô postando. E daí, quem se interessa pelas peças, as meninas entram em contato pelo WhatsApp ou até pelo Instagram mesmo. Daí eu começo a mostrar o que eu tenho disponível, né? Ah, Porque muita sim. coisa que eu postei eu já não tenho mais, eu já vendi. É, porque são poucas de cada, né? Então, Porque é muito exclusivo mesmo, e se a né? pessoa encomendar alguma coisa que ela viu, gostou e você não tem mais, você faria novamente para ela nesse caso? Eu faço, mas eu já aviso que não vai ficar igualzinha. Eu faço Ah, assim, eu faço mais ou menos naquela linha criativa e eu apresento 3 opções, por exemplo. Ó, esse aqui eu vou apresentar. E daí ela escolhe a peça que tocou o coração dela. Mas assim, igualzinho eu nunca consigo, é, né? Só se vai, for uma linha, só, né? só se for uma linha que que eu consiga reproduzir. E quando essas linhas são feitas, eu já identifico elas, já aviso o meu público, ó, essa linha é uma linha que eu consigo reproduzir, né? Não é exclusiva. Mas mesmo se eu reproduzo, Tati, eu nunca é em grande escala. No máximo É, eu vou ter lá poucas é. peças iguais, porque não é da ideia, né, da joalheria autoral, e ainda o meu processo é o slow production. Então, assim, são peças feitas uma a uma, né? Então, assim, não tem como eu fazer 50, 30 de uma peça, não. Isso nunca vai Mas é acontecer. possível a pessoa dizer para você, Liz, eu gostaria de um colar com esse tom, ou eu gosto dessa pérola ou dessa pedra. Sim, mais ou Você, menos o formato. você já começou a misturar uma técnica com a outra? É prata com cerâmica fria? Eu já Que estou pensando nisso. é o que eu digo Faz também, colocar a cerâmica plástica com prata. Mas isso exato. não é assim na montagem. O que eu estava imaginando e que eu vejo, né, em pesquisas é o pessoal realmente mesclando, ou, por exemplo, fazer uma base de anel em prata e o topo ser do teu material. Então, eu já pensei nisso e Vamos até tentei. Eu você tentei faz, fazer. eu faço alguma coisa Bem assim, legal, vamos lançar um desafio aqui. Vamos fazer. porque Eu acho que topo. é um caminho. Algumas pessoas perguntaram isso para mim, por isso que eu trouxe a pergunta para você, porque Aham. já me questionaram. Quando que você vai juntar as duas coisas? Ai, bem boa. Vamos fazer. Vou fazer uma peça então e vou te
vou compartilhar contigo aí. Gostei da ideia. Então tá fechado. Eu vou fazer. Foi lançado o desafio. Olha que bom! Bem Pra legal. maquinar o cérebro aqui. É isso mesmo, para sair um pouco da caixa, né? Sair um pouco do comum. É. É isso Eu tenho mesmo. que começar a usar mais pedras também, além de pérolas, né? Aham. Precisa aprender a cravar. Algumas coisas são que eu comecei. Ah, isso eu tenho um super receio, assim, porque as minhas aulas da orivesaria são aulas básicas. Então, assim, a cravação para mim, uau, não Não, consigo. aquela gravaçãozinha em inglês e tal. Daí eu mando para o Orives, eu tenho um Orives muito bom, que é Ah, isso O Renato é o que me dá os helps, assim. sim, que E legal. daí, quando eu imagino algo que eu vejo que eu imaginei, mas eu não consigo fazer, então é para ele que eu mando. Eu desenvolvi um projeto esses dias de uma amiga, ela tinha 3 alianças, ela se separou, tal. E ela me falou: "Ah, eu não aguento mais ver essas alianças no meu porta-joia." Mas Eu falei: como me, que, me dá. por que que ela tinha três Ah, alianças? uma do noivado, daí uma quando ela Ah, casou, daí o dedo engrossou, daí ela comprou outra, entendeu? sério? Ela tinha 3. Eu falei: me Gente, dá elas. e como Daí que eu, foi? daí eu peguei essas alianças, daí eu olhei, pensei em quanto mais ou menos tinha de metal ali, né? Tudo na minha cabeça. Daí eu fui fazendo uns desenhos. E daí a linha que eu segui foi a linha que eu já estava trabalhando com a prata, que é essa linha aqui, ó. Deixa eu Ai, deixa abafar eu a ver. luz. Eu tô curiosa. Ai, que lindo. Que é Esse é essa o... linha, Ah, que que é o lindo. desenho abstrato, né, na prata. Então eu peguei essa linha, desenhei e ela tinha um brilhante em uma das alianças. Uhum. Daí eu pensei num conceito, que era o conceito que eu já estava desenvolvendo nessa coleção. Eu pensei no Certo. conceito do tempo, né? Porque sim, aquelas peças significavam algo para ela. Então eu falei, vamos ressignificá-las para você. Daí foi a Que... ideia das lembranças, né? Daí eu dei o nome até na coleção de lembranças, que tem a ver com a linha do tempo, né? E o fio é a linha, né? O fio é a linha do tempo. Então, na nossa vida, ela vai para vários caminhos. Então, ela segue várias curvas, vai e volta, né? Às vezes o ciclo não fecha, mas ele está ali, ele tá acontecendo, né? E essa peça que eu desenvolvi para ela, eu já fiz ela toda fechada. Então ela fazia uma curva toda. Deixa eu ver se tem um parecido aqui, ó. Vou mostrar. Então assim, da linha do ciclo que se fecha, né? Ah, sim. Deixa eu virar aqui, ó. Então como essa aqui, ó, o ciclo ele se fecha, né? Aham. E daí eu desenhei e eu queria colocar o brilhante. Daí fui lá eu no Renato. Renato, eu quero que você faça para mim, porque eu não trabalho com ouro no meu ateliê. Não, né? É diferente trabalhar com ouro. Então eu falei, eu não vou arriscar. Então fui lá, sentei com o Renato, mostrei o meu desenho, falei o que eu queria. Ele fez o fio na grossura que eu queria, me mostrou e ele montou a peça, fez a cravação, o brilhante era lindo, ficou magnífico. Você tem foto dela no teu Instagram Eu para... tenho no meu Instagram, tenho no meu Então, Instagram. pessoal, olhem lá. Eu também vou dar uma olhada, porque eu acho que eu já vi, mas eu vou olhar de volta agora com você É, dando. É, né? Fica legal da gente saber essa história do caminho da vida, sim. E ciclo, né? daí, isso. Então, quando eu penso em algo que eu fico com receio, né, de fazer, eu levo pro ourives mesmo. Então, É, assim, eu não tenho deixa pouco de. tempo de prata também, ainda, mas é claro que a gente deve continuar aprendendo, né? E Sim, pouco tempo não significa que você não possa fazer nada bom. Você sim, pode, claro. porque você tem talento para fazer isso. Então, É, a gente tem que, assim, ninguém quer ter a pretensão de mostrar alguma coisa que não é, né?
Então, assim, Assim, eu não preciso dizer que eu faço tudo, como você está sendo sincera, sim. e o correto é isso, né, Lise? Exato, e daí eu tenho uma outra amiga que ela vai casar. E ela viajou e comprou umas gemas. Daí ela falou, Liz, eu preciso que você desenhe um anel para mim, porque eu quero ir no casamento e eu quero usar essas gemas, são enormes. Então agora Ai, eu tô num projeto, eu tô ai, desenhando, então eu legal. faço todo um estudo, demora, porque até chegar no que eu estou imaginando e que seja, né, seja o que ela realmente quer. Então, daí é um projeto, eu vou desenhando e vai ser igual. Eu vou sentar do lado do Renato e vou fazer com ele, né? Ó, Renato, é assim. É engraçado porque ele tem muita experiência em ourivesaria, né? Eu tenho quase pouca, né? É o mesmo Comparado aos que a 30 Luciana, anos. é o mesmo Renato que a Luciana. É o mesmo da Luciá, exatamente. Eu conheço ele, é bom. Então, ele é ótimo. Então, é engraçado que eu cheguei lá e ainda falei, Renato, então vamos, ó, você pega o filtro, faz assim, depois você vai botar no tribulê lá, no tribulé, e daí você vai. Ele me olhava assim, eu falei, Renato, faz do jeito que eu tô te falando. Nossa, imagina a gente trabalhar com uma pessoa em cima, se a gente não consegue, né? É. Não, É, mas eles estão acostumados. Ele eles fala, não. Aí que tá. é, É uma profissão abençoada, né? ah, Porque sim. Porque vem as loucas, assim, que nem a gente, que criam umas coisas loucas às é vezes, e eles que fazem, né? projeto. Mas O design faz isso, ele desenha só. olha como é bacana quando a tua pincelada, né, artística está fazendo parte da vida de uma pessoa num momento desses tão especial, né? É uma das Exatamente. coisas que eu gosto também da profissão. É ver minhas peças em momentos especiais no colo de uma pessoa, numa festa de, sabe? Então, Uma que festa importante que é significa algo para outra pessoa. bodas ou coisa, a pessoa foi num casamento e queria usar algo diferente, não queria pôr uma peça mais comum, ela, né, buscou a originalidade. E a gente, quando atende e vê depois a pessoa usando, É muito legal. É muito uma emoção, assim, o legal. coração bate forte. Lindo, né, Lizzie? A gente tem É, essa alegria está impressa no produto, né, no que a gente cria. sim. É uma das coisas Assim, que me fez mudar de profissão, porque eu também me formei em publicidade, né? E trabalhei com design gráfico 17 anos. E, putz, eu gostava de fazer aquilo, ainda gosto. Ainda gosto, mas assim, eu também, eu amo a comunicação, mas eu aplico no meu trabalho. Eu não deixei de ser eu comunicadora. gosto de escrever também, sabe? Então tinha o Aham. desenho, mas tem um pouquinho de. A redação também era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, E mas a aí, gente não deixa de fazer, né, Tati? A gente não, só dá um eu, outro eu caminho falo para que o sou trabalho. um Frankenstein, né? Eu hoje sou um Frankenstein de tudo que eu já fui na minha vida. Porque vai somando uma coisa Exato. daqui, quando você vê o que é hoje, eu não sei com quantos anos você tá. Eu tenho 41 anos. 41, olha que idade Né? boa, né? Uma maravilha. Eu resolvi mudar, eu tinha 28, 38. Fazem 38. 3 anos que eu resolvi mudar e levar a vida para um caminho mais feliz. E né? Eu gosto de contar a historinha da vida porque isso inspira outras pessoas que às vezes têm a pretensão de escolher um novo rumo e às vezes não vão por falta de De incentivo, medo, de medo, insegurança, né, Tati? não saber onde vai pisar, né? Sai da zona de conforto. Este ano Exato. só saiu da zona de conforto mesmo, né? Porque Ah, sim, esse ano é um ano atípico, né? nós estamos num ano. Vou ter que conectar meu negocinho aqui do. Deu uma falhada, né? Não, é Mas a bateria. agora eu tô te ouvindo bem. A bateria?
É, Deus o livre, esse É. acaba aqui. Lise, você espera um pouco, fala com o público. Claro! Então eu vou contar um pouquinho. Tem gente que entrou aí que eu acho que não conhece como que eu ressignifiquei, né, a minha vida. Então a gente estava conversando aqui. A Tati é publicitária, eu também. E a joalheria contemporânea não quer dizer que eu deixei a minha profissão, eu só dei um novo caminho para ela, né? Então, assim, hoje eu trabalho com a joalheria contemporânea, mas a comunicação está dentro de mim, não consigo deixar. E é engraçado que muitas pessoas me procuram para fazer consultoria, né, de comunicação. E daí por quê? Porque, pense, 16 anos numa profissão, você não consegue se desvincular assim tão fácil, né? Então você só ressignifica e você cria uma nova profissão, mas aquela lá vai estar sempre dentro da gente. Não tem como, não tem como escapar. Publicitária, eu vou ser publicitária até o fim da minha vida. E, né, Tati? Eu tô falando, publicitária é você até o fim da minha vida. Não consigo deixar isso para Tá trás. impresso Eu já, só né? somei, eu encontrei uma nova forma de estar feliz, né? Às vezes aquele profissão que a gente escolheu no início da vida, ela nos traz felicidade até um certo momento, que faz sentido na vida. Pode ser que no meio do caminho aquilo não te faz mais sentido. Teus valores mudaram, foi o que aconteceu comigo. Então eu não achava mais importante ter um cargo, ter, né, um cargo dentro de uma empresa. Para mim era irrelevante se eu trabalhava numa multinacional, se eu trabalhava numa empresa de pequeno porte. Então chegou uma etapa da vida que isso não fazia mais sentido. Por isso que eu fui em busca de novos caminhos, né? Buscando a felicidade. Tem que ter liberdade, né? Isso Liberdade aí. dona do próprio nariz. E as pessoas não têm coragem, né, Tati? Muita gente. Muita gente fica infeliz a vida toda, fazendo o que ela achou que devia de fazer, porque aquilo trazia dinheiro, por exemplo. Uma profissão que trazia status, traz status e dinheiro. Denise, na minha experiência aqui com essa nova profissão, porque eu mudei há 4 anos, né? Uhum. Eu posso não estar assim fazendo fortunas nem nada, não é isso. Mas só o que eu economizo de psicólogo, Isso eu estou mesmo. feliz fazendo. Vocês não têm ideia do que é a satisfação de acordar e fazer o trabalho porque ama esse trabalho. Exato. Não quer dizer que você não amava o outro. Você também gostava, né, Tati? Gostava, durou, foi bom enquanto durou, né? Uhum, mas a satisfação é outra quando você está É. feliz realmente. E Agora as pessoas não têm que ter medo de mudar, né, Tati? Eu não tive medo, não. tem que Bem seguir. pelo contrário. É. E Lise, esse momento de pandemia que a gente está vivendo fez com que você criasse alguma linha de design assim, com algum propósito pelo Covid ou isolamento? Veio Então, alguma ideia? Porque às vezes pode ser que você não tenha já feito alguma peça, mas eu tenho sentido isso. Falei na live com a Charone também, com a Ellen, acho que também. É um impacto tão grande, global, isso que está acontecendo, que não tem como não refletir na gente, na expressão da arte, né? sim. Alguma Sim, coisa então, essa linha, não é essa agora, linha, daqui um essa tempo linha que eu. sai alguma Ah, coisa sim! relacionada ao que a gente está vivenciando agora. Então, quando começou o confinamento, eu já trouxe todo o meu material para dentro de casa. O meu ateliê de ourives, né, que é o ateliê que tem os equipamentos para trabalhar o metal, fica na casa da minha mãe. Meu ateliê é lá. O meu ateliê de artes é aqui em casa. Então, eu trouxe tudo que eu tinha lá do ourives, eu trouxe para casa e não pude trazer o maçarico, né? Então, quando eu preciso usar o maçarico, eu vou lá 2 vezes na semana, eu vou trabalhar na minha mãe, que é quando eu uso o maçarico.
faço a solda, né, tal. E daí todo o restante eu finalizo aqui no meu ateliê aqui em casa. E desde o início eu comecei a produzir muito, Tati, que eu fiquei bem desesperada. Eu falei, e agora? Eu tô apostando a minha vida nisso, né? Então eu vou ter que usar esse tempo em casa para realmente produzir e não perder esse tempo, porque eu tenho um desespero com perder tempo na minha vida. Eu faço as coisas com a mão direita e faço com a mão esquerda, porque eu não posso perder tempo nenhum, entendeu? Depois dos 40 a gente fica meio assim, eu acho. É, É eu uma... faço muitas coisas ao mesmo tempo também. Ai, que legal. Mas tá É. certo, tem que mandar ver mesmo. Você sabe, você me conhece, né, Tati? Então eu faço tudo um É. pouco. Falou de um assunto para mim, eu já estou estudando, já estou aprendendo, já estou querendo fazer. E daí começou essa loucura. Eu falei, gente, eu tenho que transformar isso em tempo de trabalho, porque eu não posso, eu vou ficar louca, né? Vou enlouquecer. E daí eu já trouxe tudo para casa e comecei a fazer. E daí surgiu essa linha que eu mostrei para você hoje, que é o que fala da memórias, né? Memórias da vida. Então, esse aqui já é uma reflexão sobre isso tudo. Eu vou tampar aqui e vou mostrar. Então, já é uma reflexão sobre isso tudo que está acontecendo, né? Então, eu trabalho com vários tipos de fios, ó, fios mais finos. Então, aqui eu faço o meu desenho abstrato no fio da prata, né? Que Igualmente lindo. aqui. Aham. Igualmente nesse outro. Então, daí, quando começou a pandemia, eu já iniciei nessa linha. E aqui estou. E não estou conseguindo sair dela. Eu acho que eu vou esse tempo todo. Ó, Tem aqui que fazer tem e mais uma. aproveitar, né? Tá certo. Ó, aqui tem mais E, uma. uma das coisas que eu acho que a gente deve fazer é se aprofundar mais em alguma coisa. Eu sou contra aquela coisa de passar um pouquinho e sair para fazer outra. Tanto é que das coleções que faço, Lise, volta e meia eu volto naquela peça e recrio a mesma peça. Aí eu vi a Mater que você criou essa semana. A É, Mater em metal, adorei. a Mater é esse anel que eu estou usando, ó. Isso, adorei. Achei o máximo. Você É ter o recriado em. com cobre, latão, né? Estou Eu usando achei ele. bem. Então é contemporâneo mesmo. Você está fazendo o aproveitamento de um metal não nobre e Uhum. usando ele como se fosse ouro, né? Ou rosé, Sim. e a prata. E o efeito ficou bonito. Então, esse é um exemplo. O necklace também, que é aquele colar com nó. Eu recriei, Uhum. fazendo ele circular. Mas eu acho que vale a pena. Essa história nossa não precisa ser cuidada com pressa. Tem que entrar um pouco mais, se aprofundar, porque todas as ideias que você teve no teu trabalho são boas, são originais e são próprias, ideias próprias. Então, nada mais justo do que se aprofundar, né, nesse tema. Sim. Então, eu Isso estudo, eu estudo arte terapia. Estou fazendo uma pós em arte terapia. como que E é arte terapia? então Conta é um pouco. terapia através da arte, tá? Então Ah, não é aquela terapia que você vai no psicólogo, você senta lá e você conversa sobre os teus problemas. Não, você vai, o arte terapeuta, ele vai te proporcionar atividades de arte que vão conduzir você a resolver e a refletir sobre os teus assuntos, né? Então, o fazer artístico é o terapêutico, né? Tem muita técnica envolvida, é um processo, é bem sério, não é só sentar e fazer e pronto, não, tem tudo um porquê, né? E a arte terapia, eu aplico em mim também. Então, quando eu estou fazendo as minhas peças, para mim é a minha terapia, porque ó, eu faço uma reflexão no todo, tanto que essa coleção da pandemia eu estou refletindo, eu estou pensando sobre a vida, né? Como que vai ser, né? Qual é o significado disso? E as nossas memórias?
né? Elas são passadas, elas são presentes, o que, né? E aí vai. Então, quando eu tô fazendo, nossa, eu piro. E nisso, isso me fez refletir desde que eu comecei a estudar arte terapia. A arte terapia me fez entender que o fazer é terapêutico, que eu posso usar isso para minha criatividade também, para o desenvolvimento dela e para eu conseguir colocar ela em algo físico, algo real, né? E aí vai. Então eu sento aqui desde a pandemia, as reflexões estão virando peças de joia contemporânea. Legal. Então, é como se o ser estivesse no centro, tudo que ele reflete para dentro do ser humano é o aprofundamento desse raciocínio e para fora é o que ele expressa na arte. Então, Exato. parte do indivíduo e tem dois caminhos que fazem exatamente a conexão para ligar nessa pessoa. Então, a introspecção e a expressão artística, né? Exatamente. Que bonito esse Exatamente. trabalho, hein, Lise? Muito legal. Ele tem muito Maravilhoso. significado, assim. Cada peça eu consigo escrever um livro de tanta coisa que eu penso, né, quando eu produzo, assim. E é legal, eu gosto porque isso eu consigo entregar para as pessoas, para as mulheres que vão usar essas peças, mais do que uma peça simples de um adorno. Não é um adorno simples. Então tem o significado ali. Então, assim, é mais do que uma joia, né, Tati? É a minha energia, além de ser a minha energia, é o É, significado muito além do físico, né? tá E de aí parabéns. vai. Teu trabalho é super bonito. Você é uma querida, Lise. Ó, Tô com saudade de tomar um um cafezinho, um cafezinho. chocolatinho daquele bom, né? Ai, nem fale, Tati. Olha, Querida, acabando essa pandemia, temos que, urgente, marcar um café. vamos se ver, se Deus quiser, em breve. Agora a gente parte para os minutinhos finais. Eu queria que você desse o fechamento para essa nossa primeira live e foi um prazer conversar com você. Prazer foi Então, pode meu. tomar a palavra, Lise, e dar o seu recado, Então, o tá? prazer foi todo meu estar aqui. E eu super sou a favor aí do movimento de joalheria contemporânea que você, né, fomentou aí no Paraná. E Obrigada. participar do Joia Arte é sempre um grande evento que está no meu coração. Eu participei Obrigada. só de dois, né, Tati? Mas ainda espero Mas estar com parece vocês. mais. Pois é. Eu Parece espero mais. estar com vocês por muito mais anos que essa pandemia vai passar Tomara, e a Deus, gente vai tomara. conseguir de novo fazer o evento físico, que é tão legal, E são vamos tantas trocas. participar em eventos fora da cidade também, Liz. Eu acho que a gente, quando puder, vamos participar fora, Assim, né? Eu assim, acho que é, agora que a exatamente. gente se conhece e você também fez outras amizades por ali, isso é bom, porque é mais um incentivo, né? E a gente vai atrás dos nossos sonhos, Assim, exatamente. vai E mostrar nosso trabalho para mais gente, né? é isso mesmo. E essas lives são legais por isso também, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho e Então, estarem vendo que o bom. Joia Arte está aí. Gente, não está acontecendo físico, né, Tati? Mas o Mas povo está Joia Arte, preparando, as isso aí. criações estão acontecendo, né? As novidades estão Exatamente. vindo, Isso exatamente. mesmo. A vida está E pulsando aqui, né, é isso Lise? aí, exatamente. Estamos aí, né? E Pessoal, bora criar. aqui a gente se despede. Foi um Quarta-feira prazer. que vem, às 8 horas, vamos para a quinta live do Joiarte Curitiba. A de hoje vai ficar gravada no IGTV, então indiquem para os amigos, quem quiser assistir mais tarde, fica Isso sempre o aí. nosso convite. E para fazer
Para acessar as peças da Lise, procura ela diretamente pelo Instagram, que não tem a maneira mais fácil, né? E visite Isso o mesmo. site dela também, que é bem bacana. É Isso aí. www.lisianesereia.com, certo? Exato. Isso mesmo. Tá Facinho bom, encontrar. querida. Um beijo para todos. Foi Obrigada. um prazer, Tati. Muito E nos bom ver você. falamos, Até uma tá? outra. Nos Até a falamos. próxima, então. Beijos, Tchau, beijos. querida. Até. Tchau. Tchau, gente.